Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre o amparo ao idoso. Para discutir o tema comigo, eu recebo a doutora Márcia Negrisoli, que é advogada e diretora secretária adjunta da OAB aqui de Bauru. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professor César, agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando sobre o meu livro. Nós que agradecemos e aproveitando aí que a doutora Márcia acaba de fazer o lançamento do seu livro, Dever de Amparo ao Idoso, realmente é um tema chamativo, não fala o livro somente do amparo ao idoso, mas sim fala também do dever de amparo ao idoso, um tema extremamente importante aí e que nos leva a muitas reflexões acerca dos idosos, um tema sem dúvida alguma de interesse de toda a comunidade. E eu já começo te perguntando em linhas gerais do que trata o seu livro. Bem, o livro ele trata a respeito dos mecanismos e formas de proteção que nós temos na Constituição Federal e nas legislações infraconstitucionais de proteção ao idoso. Então, nós fazemos uma abordagem histórica também, né, de como os direitos dos idosos evoluíram no decorrer da história, no decorrer das constituições federais do Brasil, e de toda a legislação infraconstitucional também. É um livro que traz uma análise, César, sobre o artigo, especificamente sobre o artigo 230 da Constituição Federal, que diz que é dever do Estado, da família e da sociedade amparar as pessoas idosas, garantindo a sua dignidade, o seu bem-estar. Então, o objetivo principal do livro realmente foi o de trazer e analisar quais são essas responsabilidades, né, tanto da família quanto do Estado e da sociedade, em relação aos idosos. Então, eu diria que é um livro que fala sobre cidadania também. É muito interessante, né? E na sua fala aí eu observo, não só aqui no nosso programa, que tem a intenção de esclarecer todos os nossos telespectadores, mas de modo geral, a sociedade fala muito de idoso, 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 idoso. E você citou agora a Constituição Federal. Quem é que a Constituição Federal define efetivamente como sendo o idoso? Bem, a Constituição Federal é a nossa carta de princípios, né, do nosso país. E logo no artigo 3º da Constituição, ela define como um dos objetivos da República o bem de todos, a promoção do bem de todos, sem qualquer discriminação de idade, raça, gênero, né? Então, já temos aí, logo no artigo 3º, que os idosos não podem ser discriminados. E assim como em vários outros artigos, ela traz algumas diretrizes, né, de quem seriam esses idosos que possuem essa proteção especial. Bem, então, num primeiro momento, a Constituição fala que o idoso ele deve cumprir a sua pena em um estabelecimento penal diferenciado, né? A Constituição também traz disposição específica a respeito da gratuidade do transporte público aos maiores de 65 anos. Também traz a respeito da idade para a aposentadoria. Então, que para os homens a aposentadoria por idade se dá aos 65 anos e para as mulheres aos 60 anos. Também traz o voto facultativo aos idosos acima de 70 anos. Então, a Constituição, em vários momentos, ela traz direitos e diretrizes a respeito de quem seriam esses idosos. Mas foi, na verdade, a legislação infraconstitucional que trouxe especificamente que o idoso, isso está no Estatuto do Idoso, que o idoso é aquela pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Interessante mesmo. Uma outra situação aí, nós estamos falando da Constituição Federal em relação ao idoso, mas como no Brasil nós sabemos que é um país repleto de lei, nós temos uma gama de legislação enorme, um país que realmente nós vivenciamos aí o dia a dia, a confecção de legislação. Eu também te pergunto, conforme você retratou aqui no seu livro, quais são as principais legislações aí que dizem respeito à proteção ao idoso? Como você mencionou, nós temos uma legislação muito ampla e não é diferente com relação à proteção ao idoso, né?
São inúmeras as legislações infraconstitucionais, além da Constituição Federal, que traz um rol de direitos e proteção, que tratam a respeito da proteção e dos direitos dos idosos. No livro, nós mencionamos algumas dessas legislações, claro que sem qualquer pretensão de finalizar o assunto, porque nós temos também legislações municipais em todo o nosso país, mas eu poderia citar como as principais: a Lei Orgânica de Assistência Social, conhecida como LOAS, que é uma legislação de 1993 e que dispõe a respeito da assistência social ao idoso que não contribuiu com a Previdência Social, né, e não tem condições de se manter ou de ser mantido pela sua família. Então, cumprido alguns requisitos que a LOAS traz, esses idosos acima de 65 anos, eles têm o direito a uma prestação continuada de um salário mínimo mensal, desde que a renda familiar não seja ultrapassada em 1/4 do salário mínimo per capita, né? por cada pessoa que é daquela entidade familiar. Essa é uma legislação extremamente importante, porque traz a assistência à pessoa idosa. Logo após, em 94, foi promulgada a Política Nacional do Idoso, que já é uma legislação que trata a respeito dos direitos sociais dos idosos e que cria o Conselho Nacional do Idoso. E, por fim, não poderíamos deixar de mencionar o Estatuto do Idoso, que é uma legislação um pouco mais atual, de 2003, e que trata a respeito da dignidade dos idosos. É uma legislação muito bonita, extremamente ampla, trata sobre direitos e deveres e também traz as punições sobre aqueles que descumprem os direitos dos idosos. Então, eu poderia citar essas três como as legislações principais: LOAS, Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso. É uma questão hoje que aflige não só aos idosos, mas aflige a população de modo geral, é quando nós falamos aí de aposentadoria. Qualquer pessoa hoje, independentemente da idade, não só a pessoa que está prestes a se aposentar, o idoso, as pessoas hoje têm muita preocupação no Brasil acerca da aposentadoria, da nossa previdência social. Você não sabe que rumo que a previdência toma, e essa é uma questão hoje que você tratou no seu livro também. E como você vê o regime da previdência no país hoje? Qual a sua visão retratada no livro? Então, a Previdência Social, ela segue rumos aí bastante temerosos, né? A qualidade de vida aumentou muito e por isso a expectativa de vida também aumentou. Então, estima-se que a população idosa em 2040 seja de 27% do nosso país, da população do nosso país, ou seja, mais de 55 milhões de pessoas. Então, teremos aí, provavelmente, na Previdência Social, uma gama enorme de pessoas dependendo dessa aposentadoria para sobreviver. A nossa Previdência Social hoje já opera em déficit, né? Então, é muito preocupante e tende a piorar face a esses números, né? Essa expectativa de vida que tanto aumentou em nosso país. É certo que, recentemente, houve uma alteração importante, trazendo o fator previdenciário para as aposentadorias, e isso trouxe um certo equilíbrio nas contas, mas as contas ainda estão longe de alcançar aí o patamar azul, né? Então, é preciso repensar o sistema de aposentadoria, é preciso repensar nessa gama de pessoas que vão depender da Previdência Social, porque o sistema beira um colapso mesmo. Para que se chegue num equilíbrio de contas do INSS, da Previdência, precisaríamos aumentar o número de trabalhadores contribuindo. E isso é possível se pensarmos nos idosos
no mercado de trabalho? Porque a principal fonte de rendimento da Previdência Social é justamente o desconto em folha de pagamento, o INSS. Então, é o número de trabalhadores que traz essa conta, né, esse balanço aí para os cofres do INSS. Então, se aumentarmos o número de trabalhadores idosos, o número de arrecadação de INSS, talvez essa conta volte aí a chegar num patamar, no mínimo, razoável, né? Então, essa mudança no perfil da população torna urgente essa discussão sobre o modelo da nossa Previdência. Sem dúvida, né? A questão na verdade, é a arrecadação da Previdência Social, que você acaba de dizer, vai impactar, sem dúvida alguma, na questão dos valores que são arrecadados para ser pagos aí. Não esquecendo também, embora não seja o nosso título do nosso debate aqui hoje, do nosso programa, mas também contando, evidentemente, com os políticos, né, que também podem e devem colaborar bastante na atuação da Previdência Social com projetos que realmente estejam voltados realmente para a população brasileira. Mas voltando aí na questão do idoso, nós sabemos hoje que existem vários desafios para a nossa população em relação à aposentadoria, e a população idosa no Brasil não é diferente. Nós temos também hoje que verificar quais são os desafios para essa população mais idosa, os desafios que elas têm, né? Os desafios que os idosos possuem hoje nessa sociedade que nós vivemos. Esse é um assunto que nós vamos falar daqui a pouco, após o nosso intervalo. Não saia daí, voltamos já já. Quer saber o que eu estou aprontando aqui? Entre no nosso site e acesse o FIB Dicas. Eu já postei um monte de vídeos lá falando dos cursos da FIB. Eu estou te esperando no FIB Dicas, hein? Até mais! Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje estamos falando sobre o dever de amparo ao idoso, que é tema do livro da doutora Márcia Negrisoli, nossa convidada de hoje. Eu estava falando no bloco anterior dos desafios que a população idosa tem hoje na nossa sociedade moderna. Como é que o idoso está, vamos dizer assim, se virando? E eu te pergunto, com base no que você escreveu no seu livro, qual é o maior desafio para a população idosa hoje no Brasil? Bem, já pegando o link com Previdência Social, né? Um dos grandes desafios que a população idosa possui é realmente a questão da segurança financeira. Não sabemos até que ponto que a Previdência Social vai amparar os idosos e até quando, né? Enquanto, como nós dissemos, ela encontra-se em déficit. Então, realmente, a segurança financeira é uma questão que muito aflige a essa parte da população. E a qualidade de vida, né? O envelhecer com qualidade de vida. Porque hoje, uma pessoa idosa com 60 anos ou mais precisa envelhecer, mas com qualidade de vida. Então, eu diria que os governantes, né, precisam investir em políticas públicas para saúde ocupacional, repensar a Previdência Social. E se nós pensarmos em saúde ocupacional, estaremos pensando no idoso, novamente, o que eu mencionei, né, do idoso no mercado de trabalho. Investir em políticas públicas de saúde ocupacional significa manter o idoso mais tempo no mercado de trabalho. Isso é bom para o idoso, que não vai se sentir descartável só por conta da sua idade. Hoje, uma pessoa com 60 anos está aí no auge da sua capacidade intelectual, se tiver qualidade de vida e saúde. E investir em saúde também diminui o gasto do governo com o SUS, com os investimentos em hospitais, em saúde como um todo, porque ele não vai precisar tanto
do Sistema Único de Saúde para a sua dignidade, né? Para a sua manutenção. Então, investir em saúde ocupacional, eu acredito que é um grande desafio e que devia ser tratado de uma forma com mais atenção aí pelos nossos governantes realmente. Uma outra situação que é interessante e não menos palpitante é a seguinte, né? A sociedade está acostumada aí a sempre... Nós estamos acostumados, na verdade, a sempre ouvir a situação assim, o filho pediu uma pensão alimentícia para o pai, pediu pensão alimentícia para a mãe. Via de regra, os filhos pedem pensão alimentícia, às vezes na situação de pais separados. Isso é muito corriqueiro na sociedade hoje. Essa questão de pensão alimentícia, de filhos requerendo essa pensão em relação ao pai, em relação à mãe, às vezes em relação aos avós. Agora, uma questão que não é muito corriqueira e muitos podem até se assustar aí, é a situação inversa, onde os pais podem chegar a pedir pensão para os filhos, ou a mãe ou o pai pedir pensão para um filho, para uma filha. Essa situação foi bem retratada para você no seu livro. E eu gostaria que você falasse para nós aí um pouco mais dessa situação específica, onde os pais, o idoso, tem o direito, na verdade, de requerer também pensão alimentícia aos filhos, uma vez assim necessitando. Tem um capítulo específico no livro sobre isso, sobre o dever de alimentos. O artigo 229 da Constituição Federal, ele estabelece que os filhos, eles têm o dever de amparar os idosos na velhice, carência ou enfermidade. E nesse sentido, assim como os pais têm o dever de prestar alimentos aos filhos, a situação inversa também é verdadeira e com o envelhecimento da população vai se tornar cada vez mais comum. Então, nós já temos na jurisprudência uma série de julgados tratando a respeito disso e determinando que os filhos prestem alimentos aos pais que não têm condições. A jurisprudência é bastante ampla nesse sentido. E, inclusive, existem situações até de prisão civil pela falta de prestação de alimentos aos pais que necessitam. Então, essa já é uma realidade e vai se tornar muito comum com o passar do tempo em virtude do envelhecimento da população. Nós temos também a questão aí, também, repito, retratada no seu livro, sobre o abandono do idoso, né? Muito se fala de abandono do idoso, muitas pessoas, às vezes falam assim, aquele fulano tão velhinho, está abandonado pelos familiares, abandonaram ele. Na verdade, nós temos um instituto chamado Abandono do Idoso. É interessante que nós deixemos isso aí esclarecido para o nosso telespectador, o que consiste esse abandono do idoso. Essa pergunta é muito interessante, porque, inclusive, abandono de idoso é crime, né? Então, abandonar idoso é considerado crime e está sujeito a uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Então, para configurar esse crime de abandono de idoso, a legislação, o Estatuto do Idoso e o Código Penal trazem essa figura penal. E essa conduta, ela é tipificada como abandonar idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência. Muitos familiares asilam os seus idosos e não mais voltam para procurá-lo para uma visita. Então, abandonar idoso em entidades de longa permanência também é tipificado como crime. Ou deixar de prover as suas necessidades básicas. Aquele idoso que muitas vezes reside sozinho e não tem autonomia para locomoção, não tem autonomia para sair e fazer a sua compra mensal no supermercado, não tem autonomia para a sua subsistência. Então, tudo isso é tipificado como crime de abandono de idoso. Mas eu diria que até mais do que uma obrigação legal, né, amparar os idosos e não abandoná-los, em relação à família é uma obrigação moral, né? Não se pode admitir que
os idosos dentro de um grupo familiar sejam abandonados, pois foram eles que cuidaram da saúde, cuidaram do desenvolvimento dos filhos, muitas vezes dos netos, e muitas vezes são eles os responsáveis financeiramente pelo grupo familiar. Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas, o IPEA, 20% dos idosos são responsáveis economicamente pelas residências, pelas famílias brasileiras. Então, muitas vezes o idoso, ele não tem autonomia ou discernimento para gerir o seu dinheiro, né? E a família acaba se aproveitando dessa situação, dessa falta de autonomia dele, para ficar com o dinheiro e não ampará-lo. E isso também configura crime de abandono. A sua fala é muito interessante, porque nessa nossa chamada sociedade moderna, o que eu principalmente vejo e creio que os nossos telespectadores também, é a situação dos idosos hoje, além de criarem os filhos, tendo que também criar os seus netos, não só de forma material, como também de forma afetiva, né? Nós vemos uma série de pessoas aí que colocam vários filhos no mundo e, na verdade, acaba sobrando, vamos assim dizer, de forma bem simples, para os avós que são idosos criarem esses netos como se filhos fossem, mas não o são. Então, é uma situação aí que realmente é assustador, né? Talvez, se fôssemos falar sobre esse tema aqui, teríamos que ingressar no tema da sociedade, a forma de vida em sociedade hoje, mas isso tudo diz respeito à responsabilidade das pessoas que colocam essas crianças no mundo sem ter capacidade sequer psicológica de tratar dessas crianças, e sobra aí para os idosos. A verdade é essa, a palavra é essa, acaba sobrando para o vô e para a avó cuidar desses netos, o que eles fazem aí com muita abnegação. Uma outra questão, né? Nós estamos falando aqui da responsabilidade da família, dos filhos em relação aos mais idosos, aos pais, avós, seja lá quem for. Isso tudo foi bem retratado no seu livro, você explanou aqui para nós. Agora tem uma questão, como é que fica a responsabilidade do Estado aí em relação aos idosos? Então, são inúmeras, né, as responsabilidades do Estado em todas as suas esferas, né, legislativo, judiciário, executivo. Então, infelizmente, é tudo muito demorado no nosso país, né? Tudo muito lento. A Política Nacional do Idoso, que criou o Conselho Nacional do Idoso, em 1994, houve a criação do Conselho Nacional do Idoso, mas, infelizmente, em atividade, ele apenas começou as suas atividades em 2002. Então, a gente vê que no nosso país é tudo muito lento, né? Mas eu diria que a principal responsabilidade do Estado está na criação de políticas públicas, realmente, para amparar as pessoas idosas, né? Políticas públicas voltadas, como eu já mencionei, a questão da saúde ocupacional, a questão da previdência social, a questão do lazer, né? Muitos idosos não têm lazer, eles simplesmente são asilados pela família, são encostados na casa. Então, o direito ao lazer, que é um direito de todos, inclusive dos idosos, o direito à acessibilidade como um todo. As nossas cidades não são acessíveis, elas não são acessíveis às pessoas com deficiência, não são acessíveis também aos idosos, né, que muitas vezes têm a sua mobilidade reduzida. Então, eu diria que a principal responsabilidade do Estado está na vontade dos nossos governantes e na criação de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Nessa linha de responsabilidade da família, responsabilidade do Estado, também tem uma outra situação, de que forma a sociedade pode colaborar para essa qualidade de vida dos nossos idosos? O artigo 230, que é o objeto principal de análise do livro, ele fala que o dever de amparo é da família, do Estado e da sociedade. Ele não traz nenhuma graduação em relação às responsabilidades, né? Ou seja, são responsabilidades isonômicas, né? Mas, quando nós falamos da sociedade como um todo, não existe nenhum tipo de sanção, né, pela falta de incentivo, pela falta de iniciativa da sociedade na proteção, no zelo em relação aos idosos. Mas o fato é que a sociedade, ela pode muito contribuir
né, com o zelo e com a dignidade realmente da pessoa idosa. Eu gostaria só de destacar uma forma de contribuição que a sociedade tem dado, são a iniciativa de algumas empresas privadas na recolocação dos idosos no mercado de trabalho. Algumas empresas elas têm revisto a sua política de recursos humanos para recolocar os idosos em postos de trabalho dessas empresas, aproveitando da sua experiência, né, fazendo esse intercâmbio entre as gerações. Então, o idoso tem muito a contribuir com os jovens profissionais e vice-versa também é verdadeiro, né? Os jovens também têm muito a contribuir com os idosos. Então, essa recolocação, essa inclusão do idoso no mercado de trabalho tem sido uma iniciativa social extremamente importante e que, inclusive, segundo pesquisas, traz tem até um aspecto motivacional em equipe de trabalho. Trabalhar com pessoas idosas, com pessoas com algum tipo de deficiência, melhora a autoestima da equipe, né? Melhora a motivação no ambiente de trabalho. Coisa interessante. Eu conversei aqui com a doutora Márcia Negrisoli, que acaba de lançar o seu livro, O Dever de Amparo ao Idoso. Sem dúvida alguma, vale a pena saborear esse livro, que já está à venda, já está nas livrarias. Sem dúvida alguma, é um livro que nos traz muitas reflexões, nos leva a pensamentos e, como eu acabo de dizer, refletirmos acerca dos idosos que nós temos na nossa sociedade. Eu agradeço a sua presença no nosso programa. Muito obrigado. Contribuiu demais para a nossa sociedade, para os idosos e para a nossa vida cada dia melhor aqui. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Agradeço também a você, nosso telespectador, que sempre nos incentiva. Continue mandando seus e-mails para direitoseu@fibbauru.br. Muito obrigado e até o próximo.